Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para estudar os livros do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos iniciando a série sobre obsessão, que abrange 13 livros, e hoje nós vamos começar com o livro Nos Bastidores da Obsessão. É o primeiro da série, foi publicado em 1970. Primeiramente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo, também aqueles que vão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que vocês todos desliguem os microfones para que eu possa fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudo sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá, compartilhar nosso texto. Por sinal, eu estou com ele lá na frente ainda. Espera aí. Antes desse eu vou fazer uma... Lembrei, tem que fazer aqui uma colocaçãozinha para quem não conhece o Miranda. Então, espera aí. O que acontece? Só para dar rapidamente, para situar quem é ele, né? Tem gente que não sabe muito da vida dele. Ele, nosso autor espiritual... deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui. Pronto. Nosso autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, aí, essa fotozinha dele aí. Ele nasceu em novembro de 1876, no estado da Bahia. Em 1914, com 38 anos, até então ele não era espírita, ele ficou muito debilitado, uma enfermidade, e foi curado pelo médium Saturnino Flavilla, na cidade de Alagoinhas, com passes e água fluidificada, e complementou a cura dele com alguns remédios da flora medicinal. Nessa época, quando ele foi a Salvador, ele conheceu o José Petitinga, que o convidou a frequentar a União Espírita Baiana. A partir daí, Filomeno de Miranda interessou-se pelo estudo e prática do espiritismo, tornando-se um dos mais firmes adeptos de seus ensinamentos. Em defesa da doutrina, publicou diversas obras, sob pseudônimo, ele não usava nem o nome dele, usava pseudônimo, entre as quais Resenha do Espiritismo na Bahia, Encertos, que significa trechos, que justificam o espiritismo, e Por que Sou Espírita. Desencarnou com 66 anos, no dia 14 de julho de 1942. Então, a gente está vendo que ele é anterior a Chico Xavier, né? Anterior ao pessoal, que, no caso, quando ele foi espírita, o espiritismo ainda estava bem... em 1876, aqui no Brasil, que ele nasceu, né? Então, ele estava bem no comecinho. E como é que foi o trabalho dele com o Divaldo? Aí o Divaldo está falando. No ano de 1970, no mês de janeiro, apareceu-me o espírito Manuel Filomeno de Miranda, dizendo que, na Terra, havia trabalhado na União Espírita Baiana, atual federação, tendo exercido vários cargos, dedicando-se especialmente à tarefa do estudo da mediunidade e da desobsessão. Isso ele contando para o Divaldo o que ele fez aqui quando estava encarnado. Aí ele continuou. Quando ele chegou ao mundo espiritual, foi estudar mais profundamente as alienações por obsessão e as técnicas correspondentes da desobsessão. Aí foi convidado pela Joana de Ângeles para trazer o que ele tinha nos estudos em torno da mediunidade, da obsessão e desobsessão, e aí, mas logo depois que ele desencarnou, ele ficou quase 30 anos estudando, realizando estudo e pesquisa e elaborando trabalho que só depois dos 30 anos ele ia começar a escrever com o Divaldo. Então, olha que interessante, ele trabalhou aqui o tempo todo com a obsessão, desencarnou, foi para lá, estudou mais 30 anos. O que ele foi fazer? Foi ver tudo que era do outro lado da cortina, né? Ele estava trabalhando aqui e agora ele estava lá pesquisando diretamente, queria saber como é que fazia, que chegava a obsessão e quais as técnicas que ele sabia que os
benfeitores usavam para a desobsessão. Então, esse é o caso do nosso querido Miranda, que a gente muito querido por todos nós. E agora nós vamos ver... cadê? Tá aqui. Agora nós vamos ver o resumo desse livro que estamos começando. O livro é Nos Bastidores da Obsessão. Então, aqui no que ele chama de exórdio, que é o traduzir para a introdução, ele começa assim: pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade lida atualmente nesse mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Isso está no livro A Gênese, Kardec, capítulo 14, quando fala em obsessões e possessões. Então, a gente está vendo aqui que Kardec coloca que a obsessão ela pode ser considerada como provação ou expiação e ser aceita, sim, com esse caráter. Continuando aqui, o Miranda vai falar: milhões de criaturas dormem o sono da indiferença, entregues aos anestésicos do prazer e ao ópio da ilusão. Só lembrando, que eu já comentei aqui, que esse livro é de 1970, tem 53 anos, que as coisas já estavam acontecendo. A gente pensa que é de agora, mas ele fala que estava todo mundo dormindo, entregue ao prazer, ópio da ilusão. Então, Miranda continua: por todos os lugares se manifestam os bons espíritos advertindo, esclarecendo, despertando. No entanto, o carro desatrelado da juventude corre na direção de abismos insondáveis. Os altos índices da criminalidade, de todos os matizes, e as calamidades sociais espalhadas na Terra são alguns dos fatores predisponentes e preponderantes, ou seja, que têm mais peso para as obsessões. Os crimes ocultos, os desastres da emoção, os abusos de toda a ordem de uma vida ressurgem depois, noutra vida, em caráter coercitivo, obsessivo. É o que hoje ocorre como consequência do passado. A doutrina espírita, porém, possui os antídotos, as terapias especiais para tão calamitoso mal. Repetindo Jesus, distende lições e roteiros para os que se impregnam das suas fontes vitais. Aí o Miranda vai contar: nesse livro deveria ter sido escrito faz muito tempo. Todos os fatos nele narrados aconteceram entre os anos de 1937 e 1938, em Salvador, na Bahia, quando da nossa jornada carnal na Terra. Então, ele estava encarnado e trabalhava com essa desobsessão no centro espírita que ele frequentava, nessa época, de 37 a 38, e agora ele vai contar a história do outro lado, ele desencarnado, e depois de ter estudado mais de 30 anos esses assuntos, né? Aí ele coloca aqui que algumas das personagens aqui aparecem resguardadas por pseudônimo, considerando que algumas delas e seus familiares se encontram ainda reencarnados. Só que isso era em 1970, né, gente? Com certeza esse povo todo aí já está todo mundo do outro lado. Como nos impressionassem as técnicas da obsessão utilizadas pelos espíritos perseguidores e as técnicas da desobsessão aplicadas pelos instrutores desencarnados, reunimos dados, fizemos verificação e hoje apresentamos o resultado das averiguações ao leitor interessado em informações do mundo espiritual sobre o problema das perseguições espirituais. Grande parte das instruções, orientações e socorros procederam do mundo espiritual, durante as sessões realizadas com a participação de diversos membros da União Espírita Baiana, quando presidida por José Petitinga, o amigo incondicional do Cristo, que é um outro espírito que a gente sabe que é um espírito, né, super evoluído, trabalhou muito e está no plano espiritual também trabalhando, inclusive até hoje ele trabalha com Manuel Flamengo de Miranda, que a gente já viu em outros livros, né? Aí o Miranda continua: diversos companheiros encarnados e nós participávamos em desdobramento parcial pelo sono, das atividades da desobsessão e das incursões no mundo espiritual, sob o comando de abnegados mentores que nos sustentavam e conduziam, adestrando-nos nas realidades da vida extracorpórea. Então, eles eram levados toda noite, né, pelo
desdobramento para o trabalho. Aqui ele vai contar que ele, desde vários anos, percebia a facilidade com que ele se libertava parcialmente dos liames carnais em estado de lucidez. Ele mesmo está dizendo que ele ficava em estado lúcido, né? Quando nos aconteceram as primeiras experiências dessa ordem, no labor mediúnico em grupo, retornamos ao corpo conservando intactas as lembranças. O mesmo acontecendo a diversos membros daquelas atividades. Como se tornassem cada vez mais complexas as tarefas em curso, a bondade dos amigos espirituais procedeu à conveniente censura das lembranças, de modo a que a nossa vida material não fosse afetada pelas recordações de tais realizações. Então, ele quer dizer aqui, porque como começou a apertar, né, e o assunto começou a ficar cada vez mais complexo, os próprios benfeitores espirituais faziam com que eles não lembrassem de tudo. Para não prejudicar, porque aí durante o dia podia ficar impressionado com alguma coisa, né? E a pessoa começa a se pensar em essas coisas, né, no dia a dia, então, para que a vida material não fosse afetada pelas recordações. Interessante isso, né? Bom, em confabulações com Petitinga, quando ainda no plano físico, conseguíamos, de certo modo, acompanhar as disposições socorristas dedicadas aos membros envolvidos nas tramas da obsessão de que nos ocupamos nessas páginas. Então, eles conversavam, né, o que eles lembravam, que saíam de noite, depois chegava o dia seguinte e não lembravam e conversavam um pouquinho. Foi, todavia, em cá chegando, lá no plano espiritual, após a libertação dos liames fisiológicos pela desencarnação, que pudemos reunir todos os apontamentos de que tínhamos necessidade, contando também com a valiosa cooperação do venerando amigo Petitinga e das entidades superiores, que nos ajudaram naquele tentame, então coroado de êxito, mercê da divina misericórdia. Com esse trabalho agora do livro, né, objetivamos cooperar de alguma forma com os nobres lidadores da mediunidade. Então, ele é um livro também que é bem assim, direcionado para quem trabalha com a mediunidade, né? E que ele coloca aqui os infatigáveis servidores das tarefas de desobsessão, e se dedicam confiantes aos trabalhos de socorro aos irmãos atribulados deste lado de cá e do lado de lá, cooperando com o Cristo na implantação do mundo melhor a que todos aspiramos. Longe de ser um tratado sobre obsessão e desobsessão, é um ligeiro estudo prático, através de uma família condenada pelas perturbações de além-túmulo. O nosso pálido esforço tem o escopo de chamar a atenção para o problema da obsessão. E aqui ele assina esse prefácio, essa introdução, Salvador, 12 de junho de 1970, que foi nesse ano que foi lançado o livro. Bem, aqui terminou esse exórdio e começa logo em seguida o tal dos prolegômenos, que é como se fosse o prefácio. E a gente não tem aqui muito o que comentar, vamos começar a continuar com o texto. Daqui a pouco eu paro para a gente comentar o conteúdo, tá? Então, no prefácio, Miranda vai continuar agora detalhando sobre o assunto que ele se propôs a escrever, sobre a obsessão. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa de uma multidão de fenômenos que só encontram explicação racional no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Isso está no Livro dos Espíritos, na introdução. Kardec colocou na introdução sobre isso. Muito embora os desvarios da razão estejam presentes em todos os tempos, jamais, como na atualidade, de 53 anos atrás, lembrando, o homem se sentiu tão perturbado. Então, se nessa época eles estavam achando que estava perturbado, né? A gente sabe bem que o último livro também ele escreveu agora em 2020, mas realmente a situação já era, né, preocupante naquela época. Então, ele fala, estudiosos dos problemas psicossociológicos do presente atribuem grande parte dos distúrbios mentais à tensão das horas em que se vive, elevando cada dia o número dos transtornados psiquicamente e aturdidos da emoção.
essa tensão aí, gente, a gente olha hoje em dia, né? Em 1970 não tinha internet, né? Essa tensão aí era uma tensão tão mais calma que a gente nem consegue imaginar mais. Bom, naturalmente que, além desses, existem os de procedência fisiológica, desses motivos, né? Que no caso ele está falando aqui da pessoa ficar aturdida, né? Transtornada psiquicamente. Então, além desses motivos, existem os de procedência fisiológica, da hereditariedade, de vírus, germes, sequelas da epilepsia, tuberculose, febres reumáticas, sífilis, traumatismos e choques, que se encarregam de contribuir amplamente para a loucura. Tem aí, nesse tempo, era colocado algumas dessas doenças, dizendo que a pessoa ficava transtornada psiquicamente. Né? Todavia, além desses, que dão origem a psicoses e neuroses lamentáveis, outros há que somente podem ser explicados pela doutrina espírita. Allan Kardec classificou como obsessão a grande maioria dos distúrbios psíquicos e elaborou processos de recuperação do obsidiado, estudando as causas anteriores das aflições à luz das reencarnações, através de linguagem condizente com a razão e demonstrável experimentalmente. A doutrina espírita, lecionando amor e fraternidade, estudo e conhecimento da vida sob a inspiração dos imortais, distende braços e liberta das malhas vigorosas da obsessão aqueles que, por imprevidência ou provação, se deixaram arrastar aos escuros precipícios da anarquia mental. Perturbados ou subjugados por forças vingadoras da erraticidade, prescrevendo, a doutrina no caso, prescrevendo as mesmas diretrizes morais inseridas no Evangelho de Jesus Cristo, vivido em espírito e verdade. Então, ele vai continuar aqui, nesse prefácio, vai falar em vários itenzinhos. O primeiro ele coloca examinando a obsessão. Segundo Allan Kardec, obsessão é o domínio que alguns espíritos conseguem adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Esses espíritos se agarram àqueles de quem podem fazer as suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem, como se for a verdadeira criança. Aí tem uma ilustração que eu tirei uma vez para uma palestra que eu achei interessante, colocando a pessoa está ali e não está nem percebendo, né? E está lá o obsessor agindo. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É, às vezes, uma vingança, que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há desejo de fazer mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em atormentá-los. E a impaciência que a vítima demonstra por causa disso, mais ainda exacerba esse tormento do espírito. Porque esse é o objetivo que ele visa, ele quer atormentar. Mas a paciência, se a pessoa ficar levando com paciência, vai fazer cansar o espírito. Então, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. O obsidiado sempre os houve em todas as épocas da humanidade. Não foram os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram que haja espíritas e médiuns. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. As imperfeições morais do obsidiado constituem, frequentemente, um obstáculo à sua libertação. Então, está diretamente ligado. Imperfeição moral a obstáculo à libertação. A obsessão, todavia, ainda hoje, é um terrível impedimento à paz e à serenidade das criaturas. Com origem nos âmagos do espírito encarnado, obsessões há em escala infinita e, consequentemente, obsidiados existem em infinita variedade, sendo a etiopatogenia de tais desequilíbrios, genericamente, denominada distúrbios mentais, mais ampla do que a clássica apresentada, merecendo destaque a denominação causa kármica. Isso aí são palavras do Miranda, que a gente sabe que a palavra karma não é da doutrina espírita, mas ele usa aqui, como até o Divaldo também costuma falar, né? Então, como uma causa de outra existência, tá? Então, ele fala aqui que é isso, os distúrbios mentais
também tem destaque essa causa. O espírito transporta os germens kármicos que facultam o convívio com os desafetos do pretérito, possibilitando a comunhão nefasta. Então, é o espírito que ele transporta e continua com as chagas, né, de outra existência. São os germes que ele chama germes kármicos. E aí vai facilitar esse convívio com o desafeto, fazendo essa comunhão. Todavia, não apenas o ódio, como se poderia pensar, é o fator causal das obsessões. E nem somente na Terra se manifestam os tormentos obsessivos. Além da sepultura, nas regiões pungentes e aflitivas de reajustamentos imperiosos e despertamentos inadiáveis das consciências, defrontam-se muitos verdugos e vítimas, começando ou dando prosseguimento aos abomináveis banquetes de subjugação psíquica, em luta intermina de extermínio impossível. Extermínio impossível, porque ninguém vai morrer, né? Nossa alma é imortal, então fica nessa luta a vida inteira, cada hora é um que faz o obsessor do outro, e aí nesse jeito fica essa luta de extermínio impossível. Vamos dar nossa paradinha aqui para nossos comentários. Quem vai começar? Falem aí, pessoal que tem experiência na área, alguma que possa colocar aqui para a gente algum exemplo. Estamos aguardando. Olha, o que eu mais gostei, aí assim, achei um ensinamento assim muito interessante, foi a questão da paciência. Eu achei assim, até porque eu sou uma pessoa impaciente, então uma forma de se livrar da obsessão é se tornar paciente, mais paciente. Eu achei isso assim, um ensinamento fundamental. É uma coisa muito difícil, né? Você se tornar mais paciente, né? Mas é uma dica valiosa. Exatamente, que eles falam aqui que ele vai cansar. Você fica impaciente, é isso tudo que eles querem. Quanto mais eles querem perturbar a pessoa, se a É, pessoa... nunca tinha ouvido sobre isso. O Miranda sai com algumas que a gente nunca ouviu mesmo. Quem mais? Sul, tô te vendo, hein? Estou te vendo também. Ô, Ricardo, que Tudo bem? prazer! Alô. Aê, Ricardo! Nossos companheiros E aí, antigos pessoal? aparecendo. Só assim, né? Livro novo, aí o pessoal aparece. Vamos Nada, seguir. acabei o outro curso agora. Que bom, tomara E que você venha aí? aqui sempre. Esse assunto aqui ele está bem Boa. para o pessoal. É começo, no primeiro livro, mas para quem é médium, vão trazer as experiências também, que tem gente que já está trabalhando com as obsessões. Então vai ser bom trazer umas. Sul, Diz. Que ótimo. essa paciência, eu não entendo muito bem essa paciência, sem oração, sem prece. Eu não entendo, porque às vezes essa paciência só pelas perturbações que esse obsessor pode causar. Bom, aqui. O que você entende dessa paciência? Me explica, por favor. Porque ele vai falar disso tudo depois. Daqui a pouco a gente vai Ah, continuar. sim, O mas que ele colocou? Olha só. Isso aí, quem está falando é o Miranda, né? Não é o texto do Kardec. Ele fala que, às vezes, o espírito ele não quer, não tem raiva, não é vingador. prejudicar. Não é vingador. Ele só quer atormentar. E tem uns que estão tão tristes, sofrendo, quer que o outro sofra. E alguns querem atormentar. Aí ele fala, e a paciência que é a vítima. Porque se ele quer atormentar, pensa bem, se você não mostrar que você está atormentado, ele vai cansar. É igual criança quando às vezes se perturba muito e fica fazendo uma coisa que você vê que aí não consegue que a pessoa brigue, seja o que for. É uma impaciência de ficar cutucando, perturbando, de perturbação. E aí você demonstra que você está se perturbando, aí que ele coloca aqui, demonstra isso, mais exacerba a atormentação. Então, o objetivo dele é ficar te atormentando. Se você mostrar que está atormentado, pode ser até de fingir, que no caso você finge que não está, mas, sabe, tem um momento no texto, não, lá no livro, estava estudando os livros dos médios para a próxima aula que vai ter, e ele tem falando o seguinte, que se eles fizerem alguma coisa, que você até pode rir, fica rindo dele. Achei engraçado isso. Você olha, o espírito fica ali querendo fazer alguma coisa para te perturbar, você ri.
E aí ele vai ficar sem graça, aquela história. A mesma coisa que você está perturbando, ele vai estar te perturbando. Se você não demonstra que está irritado com aquilo, porque a paciência aqui está diretamente ligada a essa irritação, você fica na tua, ele cansa. Então, o objetivo dele era te perturbar. Sim, mas a mas oração, isso tudo vai aparecer. Se você souber que é uma obsessão, né, Su? Porque, às vezes, o obsidiado não sabe que está sendo obsidiado. Sim, né? Aqui, na verdade, é uma influenciação, porque a obsessão é uma coisa mais profunda, ele vai ficar insistindo. O que ele está colocando aqui é tipo, o que ele vai botar já, nós vamos ler, assim, quando começar a perceber que você está com outros pensamentos, ele vai chegar daqui na frente, nós vamos ler ainda. Então, assim, isso é tipo como se fosse um início. Você está vendo que tem algum espírito que está te perturbando, você está percebendo que tem, você pode não ver, pode não ouvir, quem sabe, né? Mas você está sentindo uma coisa esquisita. E aí ele começa com essa perturbação. Qual é o conselho? Não fica demonstrando, ai meu Deus, sabe aquele negócio? Nem desespero, nem irritação, nem impaciência, porque aí sim vai entrar a oração, né? Vão entrar todos aqueles recursos que a gente tem de nos proteger. Mas também vai aparecer aqui na frente. O que é que a gente tem que estar demonstrando aí não fica logo, tipo, brigando, não é possível, será que tem algum espírito comigo? Não sei o quê, e você já começa a ficar demonstrando essa irritação. Não deixar. Não se deixar dominar, não atingir. E aí é a mesma coisa que o encarnado, né, Denise? O desencarnado começar a perturbar a gente, qual é o nosso recurso? Que a gente sabe, né? A gente vai, olha para a gente, o que eu estou sentindo, você já começa a ficar mais, faz seus recursos de oração, quer fazer você conta sempre aí, vai cantar uma canção, sai para ouvir alguma coisa, porque você não pode deixar a asa daquilo continuar. Então, a dica da impaciência foi essa, para você não deixar esticar. Mas, lógico que a gente não consegue, assim, de estalo, bom mesmo como você está falando, vamos fazer uma oração, vamos pegar para assistir liga ali na rádio uma musiquinha né, música suave, calma, de espírita, que for, para você sair daquela sintonia que você já está começando a se ligar. Certo? Quem mais tem aí? Quando a gente reage, né, a gente cria, como se fala não sei se alguém conhece, o I Ching, que é uma filosofia chinesa, você cria um litígio. Quando você reage, ou seja, você começa a criar você reage e aí, no caso estou falando no caso de encarnado, tá? Para ficar mais fácil. Aí a pessoa vai e reage a você reage a ela, pronto. Já está ali um problema. Era um conflito, né? Exatamente, um conflito. Aí a não ação, né, que também a filosofia chinesa fala muito, né, de como lidar com os conflitos com a não ação. A não ação é óbvio que tem limites, né? Mas assim, se não reagir, é mesmo essa coisa da paciência, né? Você não reagir, você consegue dobrar, às vezes, situações muito, muito complexas. Isso já aconteceu comigo, foi questão kármica, foi com encarnada, foi questão kármica, comprovadamente kármica, e eu tive de atuar como não ação, né? Na não ação, eu não reagi às provocações. Levou uma história muito comprida, foram décadas, e a pessoa acabou caindo em si. E me perdoou, porque quem precisava ser perdoada era eu. Era eu que precisava ser perdoada por questões que eu não sei. Mas ela acabou oferecendo o perdão, embora antes me provocasse muito. Então, isso vai acontecer. Então, essa coisa realmente funciona, mas é muito difícil. Vamos ver aqui, vamos ver a continuação, vamos ver que é bem difícil mesmo. 8h05, o Bia está vigiando a hora aí, a gente tem que vigiar, que nós vamos ter que ficar em duas. Vamos ver se o Zoom vai dar, mas vamos depois botar outro link para outra sala. Está em 41 minutos, Su. A quanto? 41 minutos. Quando apareceu aquele reloginho de cronômetro. Já está 41? Tá certo, não começamos. Então, eu capaz de eles darem hoje. Vamos ver. Olha, então fica avisado. Se acontecer de repente que sumir a sala, vai lá para o grupo e clica no segundo link que eu vou botar, porque já era para ter fechado. Antigamente acabava com 40 minutos. Como eu era assinante, talvez não caia, né? Pois talvez fique me dando alguma coisa. Vou continuar o texto, então. Vamos lá.
que a gente tem muita coisa para ler ainda, e depois a gente continua comentando. Já passei disso aqui. Bom, vamos lá, agora aqui. Obsessores há milenarmente vinculados ao crime, em estruturas de desespero invulgar, em que se demoram voluntariamente, envergando indumentárias de perseguidores, imantados por forças vigorosas e cruéis. Então, aí não é só anos, não. Ficam séculos e, às vezes, tem gente que a gente tem notícia de milênios. Então, eles se demoram voluntariamente, tá? Milenarmente vinculado ao crime, tá ali. Na Terra, é muito grande o número de encarnados que se transformam por irresponsabilidade e invigilância em obsessores de outros encarnados, estabelecendo um consórcio de difícil erradicação e prolongada duração, quase sempre em forma de vampirismo inconsciente e pertinaz. Até que é o comentário que a gente fez aí agora. E a pessoa está de encarnada aqui para encarnada, está colocando. São criaturas atormentadas, feridas nos seus anseios inferiores, que, fixando aqueles que elegem gratuitamente como desafetos, os perseguem em corpo astral, através dos processos de desdobramento inconsciente, prendendo muitas vezes nas malhas bem urdidas da sua rede extravagante esses desatinados morais, que então se transformam em vítimas portadoras de enfermidades complicadas e de origem clínica ignorada. O que significa isso? Vamos lá, pessoas, encarnado que encarnado, aí na hora da noite, aí se desprende, vai num desdobramento, aquela que está com raiva do outro encarnado, vai lá, fica lá tentando o juízo do outro, e aí ele diz aqui que quem eles estão atacando também são desatinados morais, tá? Tem ali, sempre tem uma sintonia, né, gente? A gente sabe que aquilo ali está na vibração, estão na mesma vibração. Então, o que está? Aquele outro também que está sendo perseguido, ele vai se transformar, às vezes, em vítima portador de enfermidade, de tanto que a pessoa coloca, né? E aí, estando na mesma sintonia, ele consegue absorver essa vibração, essa energia, a pessoa se coloca ali e acaba ficando até doente. Né? Por isso que a gente sabe que tem pensamentos, né? Vamos falar em pensamento já, mas você vai jogando pensamento negativo, com raiva, com ódio para uma pessoa, você não é uma pessoa que se blinda, né? Que sempre se protege por oração, por trabalho no bem, né? Por sempre tentar fazer a caridade, tudo, a pessoa acaba ficando doente, tipo, de tanto que o outro está jogando lá o voodoo dele lá com as agulhazinhas furando o outro mentalmente, com aqueles petardos mentais. Outros encarnados, afervorados a esta ou aquela perversidade, fixam mentalmente a desencarnados, que efetivamente se identificam e fazem-se obsessores desse. Agora, encarnados obsediando o desencarnado, amargurando-os e retendo-os as lembranças da vida física, em lamentável comunhão espiritual degradante. Então, quando vez acontece uma pessoa que desencarna e o outro está daqui chamando e está reclamando, ou está lá brigando, ou fica fazendo essa obsessão do encarnado para o desencarnado, isso acontece. Tá? E ele fica amargurando aquele ser, não deixa, entre aspas, ele descansar em paz. Porque, na verdade, ele não vai conseguir nem se desatrelar, porque forma aquele vínculo, né, entre os dois espíritos, e ele fica amargurando aquele que está desencarnado, e muitas vezes chamando, e eles vão para dentro da casa. Né? A gente sabe que os espíritos, dependendo da sua sintonia, da sua vibração, acabam voltando para dentro de casa e fica ali, ainda causando doença nos encarnados e tudo, você sabe que isso acontece. A obsessão, sob qualquer modalidade que se apresente, é enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada, de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. Então, é longo curso, gente. Difícil, obsessão quando é obsessão mesmo, né? Ela não é assim, de um dia faz uma reunião, pum, acabou, né? Vai depender, nós vamos ver já, da pessoa que está sendo obsediada. Os tratamentos da obsessão, por conseguinte, são complexos, impondo alta dose de renúncia e abnegação àqueles que se oferecem e se dedicam ao tal labor.
existe uma força capaz de produzir resultados junto aos perseguidores encarnados ou desencarnados, conscientes ou inconscientes, a que se deriva da conduta moral. Então, é o básico. Nossa moral, como é que nós estamos aí? Né? Estamos seguindo a lei de Deus? Se estamos, já é um ponto positivo. A princípio, o obsessor, no caso, está obsediando uma pessoa, a pessoa começa a modificar o modo de ser, a conduta moral. Então, no início, ele, às vezes, não se apercebe. Mas, com o decorrer do tempo, ele vê os testemunhos de elevação moral que aquela conduta modificada está ocasionando. Então, a pessoa está lá, passa por um momento, aí ela não se desespera, não se irrita, não xinga, não se vinga, e aí ele começa a olhar, ele dessa vez fez isso, então ele vai percebendo que mudou o modo de agir daquela pessoa que ele estava obsediando. E aí esses testemunhos de elevação moral vão confirmar a nobreza da fé que professa como servidor do Cristo. Terminam por convencer o algoz da elevação de princípios que se revestem os atos do seu doutrinador, terminando por deixar livre, muitas vezes, aquele a quem afligia. Então, ele vê que a pessoa está começando a modificar, né? Aí o que vai acontecer? Todo dia a pessoa vai lá, faz sua oração, lê o seu evangelho uma vez por semana, e aí ele vai escutando, o obsessor está junto e está participando disso tudo. Ele mesmo começa a modificar. A gente sabe, né, quando a gente vai ao centro, eles vão com a gente, assiste a palestra, né, recebe o passe, eles podem até ficar de lado, mas às vezes eles até são chamados ali dentro, muitas vezes, né? São chamados, vem para cá, vamos participar aqui. Aí eles, às vezes, quando estão com raiva, não vai, fica lá, fica ali só ouvindo, às vezes fica do lado de fora da porta do centro, mas eles vão percebendo. E aí, aos poucos, vão tomando consciência também. Vão modificando. Aqueles que não têm muito ódio, né? Que tem uns que são ódios antigos, aí vai precisar de doutrinação mesmo, de conversar lá na reunião mediúnica. Bem, além dessa exemplificação cristã, aí vem o que a Denise falou, a oração consegue aliviar as úlceras morais dos assistidos, conduzindo benesses de harmonia que apaziguam o desequilibrado, reacendendo nele a sede e a necessidade da paz. Então, vai buscar. Aqueles obsessores, geralmente esses espíritos estão desequilibrados completamente, né? Então, o que acontece? Eles não querem saber de paz, não querem ter harmonia com nada, mas, nesse momento, a oração vai aliviando, vai jogando, fazendo uns bálsamos sobre aquele espírito. E ele vai começar a apaziguar, né? Esses benesses de harmonia vão apaziguar o desequilíbrio dele, reacendendo nele a necessidade de paz, a sede, a vontade. Ele começa a desejar a paz, né? Nem sempre, porém, os resultados são imediatos. Para a maioria dos espíritos, o tempo, conforme se conta na Terra, tem pouca significação. Demoram-se obstinados, com tenacidade incomparável nos propósitos a que se entregam anos a fio, séculos a fio, né? Milênios, sem que algo de positivo se consiga fazer, prosseguindo a tarefa insana, em muitos casos, até mesmo depois da morte. Já estão obsediando aqui, depois eles esperam a pessoa sair, a pessoa saiu do corpo do outro lado, eles pegam o espírito e levam lá para aqueles locais lá que a gente já conhece, lá das funas, das cavernas, e vai embora, continua. E fica nessa troca tem hora que um é obsediado, o outro, tem hora que é o outro, fica troca-troca. Isso acontece por quê? Depende do paciente, a maioria dos resultados nos tratamentos da obsessão. Iniciado o programa de recuperação, esse paciente deve se esforçar de imediato para a modificação radical do comportamento, exercitando-se na prática das virtudes cristãs e, principalmente, moralizando-se. A moralização do enfermo deve ter caráter prioritário, considerando que, através de uma renovação íntima bem iniciada, ele demonstra por seu desafeto a eficiência das diretrizes que lhe oferecem como normativa de felicidade. Então, ele agora vai começar a mostrar que ele está com aquela vontade mesmo de modificar. Então, ele tem que modificar o comportamento. A moralização aqui, a moralidade não é aquele lance da pessoa ter... tem até o lance de você ter preconceito, né? E ter não aceitar um monte de coisa, que é moralista. Não é moralismo, é uma moralização que é a moral do Cristo, é dentro das leis de Deus, das leis que nós temos lá, nossas leis
da natureza divina, né? Então, você seguindo a lei de Deus, você está seguindo a moral do Cristo. Agora, o item é atendimento na reunião mediúnica, mas antes de começar ele ali, vamos pegar uma referência que eu peguei lá na live, né, do pessoal que a gente sabe que a gente acompanha, do livro Emmanuel, Chico Xavier. O nome do livro é Emmanuel, é Emmanuel com Chico Xavier. Que ele vai falar quem são os médiuns na sua generalidade. Porque agora, na reunião mediúnica, nós vamos falar sobre os médiuns. Então, quem são esses médiuns, né? Nós aí que estamos nessa batalha também. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso, nosso, do médium, né? O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo que esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Então, daí nós vemos que os médiuns estão muito mais para devedor do que a grande maioria das pessoas, né? E aí, agora o Miranda vai continuar explicando o atendimento na reunião mediúnica. Um espírito lidador, médium, né? Ele chama de espírito lidador, devidamente preparado para as experiências de socorro aos obsediados, é dínamo potente que gera energia eletromagnética que, aplicada mediante os passes, produz distonia e desajustes emocionais no hóspede indesejado. Então, aqui só vamos dar uma paradinha para explicar isso aqui. Até teve isso na aula outro dia aí sobre a gente fazer o choque anímico, né? Quando a gente está na reunião mediúnica, ou até nos estudos, que aí vem o espírito, naquele irmão que eles chamam de sofredor, ou aquele espírito que está ali precisando de ajuda. Então, aí você vê que o médium ele é um dínamo, ele gera essa energia eletromagnética. E quando o espírito, perispírito a perispírito, encosta, isso produz uma distonia, um desajuste no espírito que está ali, sofredor, que seja até se for um obsessor de alguém, ou até ser o mesmo. Então, isso é que vai dar diferença, que chama choque anímico. Eles se sentem melhores, assim, levam até uma carga, assim, que seja para libertar ele, assim, no sentido de ficar sentindo melhor, e também tira aquele desequilíbrio. Então, ele fala que isso aí, mediante o espaço, produz distonia e desajuste emocional no hóspede, que é o obsessor, que é o espírito que está ali sofredor, afastando, no caso aqui está querendo falar especificamente da obsessão, afastando-o de momento e facultando, assim, ao hospedeiro, que é aquele encarnado, né, que está precisando se livrar daquelas sensações, facilita ele ali a libertação mental necessária para asepsiar-se moralmente, reeducando a vontade, meditando em oração, num verdadeiro programa evangélico bem disciplinado, que, segura e lentamente, edifica uma cidadela moral de defesa em volta dele mesmo. Então, a partir do momento que a pessoa recebe numa reunião mediúnica, seja o que for, recebe essa ajuda de separar um pouquinho o obsessor do encarnado, ele, nesse momento, ele consegue se melhorar. E aí ele vai entrar naquele programa que nós já vimos ali, a modificação de conduta. Vai reeducar a vontade, começar a meditar em oração, vai fazer um programa evangélico. E nisso, no início, ele consegue, né? Tem que persistir. Se ele não persistir, aí o obsessor se ele afasta um pouquinho, daqui a pouco ele volta. Por quê? Quem chama é a pessoa que está ali em sintonia o tempo todo, né? A vibração é a mesma, ele vai ficar em sintonia. Agora vem uns avisos do Miranda. Quando você escute nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, primeira coisa,
presta atenção, uma ideia torturante que teima fixar, tem aquela ideia fixa, interrompendo o curso dos seus pensamentos. Quando constate, imperiosa, atuante força psíquica interferindo nos processos mentais, quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quer dizer, está sentindo que é uma coisa esquisita, é alguma coisa, uma vontade diferente, quando experimente inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais, quando sinta o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso de obsessão pertinaz. Pertinaz é teimosa, né? Teimosia. Transmissão mental de cérebro a cérebro, a obsessão é síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil. A princípio, se manifesta como inspiração sutil. Depois, intempestivamente, para, com o tempo, fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada, com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. Então começa, gente, uma inspiração sutil, aquilo ali, pensou, um pensamento fixo, uma perturbação, aí que vai aqui, ó, você está em inquietação. Então, qualquer desses sintomas que aparecem e você não está vendo uma razão, foi algum problema acontecendo na sua vida, tudo bem que você vai já estar preocupado com aquilo, pode ficar inquieto, ou com aquela ideia fixa, mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado, porque não podemos ter nenhuma ideia fixa, porque olha aqui, lá vem a frase que ele coloca e a gente fala sempre, já falamos muitas vezes, ideia negativa que se fixa, campo mental que se enfraquece. Ideia negativa vai enfraquecer seu campo mental, dando oportunidade a ideias negativas que virão. Então, todo momento que você vê que esse pensamento está ligado direto a alguma coisa que é pessimista, negativa, não faz bem para a saúde, você está se sentindo feliz com aquele pensamento? Se não está, cuidado, você está abrindo campo para, o campo mental se enfraquece, você abre o campo para receber as vibrações que estão parecidas, na mesma sintonia, né? Então, da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência, o campo obsessivo se desloca da mente para o departamento somático, então vai para o corpo, é aquele negócio que a gente vai começar a somatizar, onde as imperfeições morais do pretérito, do passado, deixaram marcas profundas no perispírito. Então, nós temos lá nossas chagas morais. De 3 vidas, 2 vidas para trás, seja o que for, 2 existências, né? Que vida é só uma. Daí você vai ter aquelas marcas, aquelas chagas no corpo. E aí você vai começar a ficar com umas ideias fixas, e aí vai o quê? Já tem isso em você, você já tem essa imperfeição moral, essa marca no seu perispírito, começa a ter a ligação. E daí você vai, inclusive, começar a ficar até doente, porque já estão marcando, saindo, deslocando da mente para o departamento somático. Ele vai colocar aqui umas coisas que vão proporcionar, inclusive, começa ali com a aproximação, né, com a influenciação, e depois vira até a obsessão. O tabagismo, por exemplo, o fumo, pelos danos que ocasiona ao organismo, é por isso mesmo perigo para o corpo e para a mente. É um hábito vicioso, facilita a interferência de mentes desencarnadas, também viciadas, que se ligam em intercâmbio obsessivo simples a caminho de dolorosas desarmonias. O álcool também, em dosagens mínimas, acelera a digestão, facilita a diurese. No entanto, pelas consequências sociomorais que acarreta, quando se perverte em viciação criminosa, simples no começo e depois aberrante, é veículo de obsessores cruéis, ocasionando a alcoólatras desencarnados vampirismo impiedoso, com consequentes lesões do aparelho fisiopsíquico. Na área do sexo também. Sexualidade é uma porta de santificação para a vida, altar de preservação da espécie. O sexo é também veículo de alucinantes manifestações de mentes atormentadas, em estados de angústia pertinaz. Através dele, sintonizam consciências desencarnadas em indescritível aflição, mergulhando em hospedagem violenta nas mentes desencarnadas para se demorarem em absorções destruidoras do plasma nervoso, gerando obsessões degradantes. Vai atacar diretamente o sistema nervoso. Estupefacientes, então essas drogas todas que tem, inclusive remédios em excesso também que, né, a pessoa toma. Ele fala que, à frente da ação deprimente de certas drogas
que atuam nos centros nervosos, extrapolam-se os registros da subconsciência e impressões do pretérito ressurgem, misturadas às frustrações do presente, já em depósito, já está do passado, já tem umas coisas guardadas, né? Realizando o conúbio desequilibrante, através do qual desencarnados, em desespero emocional, se saciam, ligando-se aos atormentados da terra, conjugando a loucura em possessão selvagem. Entra na mesma sintonia daquela desequilíbrio mental e aí começa a ficar cada vez mais emocionalmente afetado e aí pronto, entrou os atormentados lá, atormentando e desequilibrando a pessoa aqui, psiquicamente. Alienação mental também. Sendo todo alienado, conforme o próprio verbete denuncia, um ausente, a alienação mental começa muitas vezes quando o espírito retoma o corpo pela reencarnação, em forma de limitação punitiva ou de corrigenda, ligada a credores do passado, em marcha inexorável para o aniquilamento da razão, quando não se afirma nas linhas do equilíbrio moral. Então, aqui já está colocando mais também em função de quando a pessoa reencarna, né, com essa alienação, com esses problemas, né, ligado à parte da psiquiatria, psicologia, mas na psiquiatria, e aí ele coloca que também é uma forma de limitação punitiva ou de corrigenda, e está ligado a credores do passado. Aí fica também, tem obsessores que ficam também agindo nesses encarnados que estão passando por isso. Glutoneria, maledicência, ira, ciúme, inveja, orgulho, avareza, medo, egoísmo, são estradas de acesso para mentes desencarnadas em tormentosa e vigilante busca na erraticidade, sedentas de comensais, com as quais, em conexão segura, continua o enganoso banquete do prazer fugido. Então, todas essas vibrações aqui de péssimo teor, né? Baixa vibração, são acesso, é aquela hora que a gente abre o canal para a mente desencarnada e que estão buscando na erraticidade e vai se liga ali, sedentas de comensais, querem ficar junto. Eles se utilizam o encarnado justamente para poder se manter cada vez mais nessa que eles acham que é a vida deles, né? Essa vitalidade que eles ficam captando. Por essa razão, a doutrina espírita, em convocando o homem ao amor e ao estudo, olha que nós estamos a nossa responsabilidade, né, gente? Nosso estudo aqui que a gente sabe que faz uma diferença muito grande, e o amor, que é a hora que a gente vai praticar o bem, né, nossa conduta também, a doutrina, convocando o homem ao amor e ao estudo, prescreve como norma de conduta o evangelho vivo e atuante, através de cujas lições absorve o espírito vitalidade e renovação, firmeza e dignidade, ensinando a oração que possibilita a comunhão com Deus. Então, a gente fazendo isso, a gente já consegue ter essas lições para ter vitalidade, renovação, firmeza, dignidade. Então, só para a gente lembrar aqui, para progredir na evolução espiritual, o espírito precisa de duas asas, do mesmo tamanho. Uma é, que está falando aqui, o estudo, que vai entrar o intelecto, conhecimento, a ciência, e a outra, sendo o amor ali, sentimento e a moral cristã. Então, para a gente se adiantar e progredir, precisamos do estudo e o trabalho no bem, que é a hora que a gente vai exercer o nosso amor, né? O trabalho no bem, não só nos trabalhos extras, mas dentro de casa, com a família, aquela história que a gente já conhece. Deixa eu ver aqui, né, que nós estamos, para poder ver se eu paro um pouquinho. Nós já vamos parar já já. O que acontece? Eu vou colocar só mais esse parágrafo aqui, para a gente discutir. Na obsessão, a mente encarnada, atormentada por evocações fixadas nas telas sensíveis do pretérito, se encontra ligada a desencarnado, sofrendo, a princípio, sutis desequilíbrios, que depois tomam conta da organização cerebral, gerando o deplorável estágio de vampirização, no qual vítima e verdugo se completam, em conjugação dolorosa e prolongada. A etiologia das obsessões é complexa e profunda, pois que se origina nos processos morais lamentáveis, em que ambos os comparsas da aflição dementante se deixam consumir pelas vibrações degenerescentes da criminalidade, que passou ignorada da coletividade onde viveram, como protagonistas do drama em que se consumiram. Então, teve uma existência. Aí os dois tiveram lá seus problemas. Um matou o outro, ou um destruiu a vida da família do outro, e aí aquelas
com as situações horrorosas que a gente conhece na história, tem um monte. E aí, o que aconteceu? Estavam os dois ali em processos morais, vai se originar em processo moral lamentável. Muitas vezes a pessoa estava lá, um pai na sua casa, outro vem, destrói a família toda, a gente sabe dessa história. Só que muitas vezes acontece isso numa existência, passa de 100, 200 anos, aí aquele que foi atacado vai lá e vira obsessor do outro, aí começa a atacar a família daquele, e aí ele que agora é obsessor, e depois passa mais 200 anos, então fica nessa troca-troca. Muitas vezes isso acontece nos casos que a gente tem aqui, que a gente lê com Miranda, conta várias histórias, né? Muitos não, pessoal, perdoa e pronto, segue sua vida. Mas o que acontece? Isso aí, ele quando se deixa consumir para essas vibrações, né? E esses casos, geralmente, passa ignorado daquela época, né? Não tem esse negócio de ter tido a prisão e a pessoa vai, depois se arrepende na vida, né? Aquela existência, se arrepende do que fez. Não, é uma coisa que aconteceu, foi um caso terrível, né? Então, por aí fica guardado até que fica dando esses respingos aí nas outras existências. Então, aí o que acontece? Reencontrando-se, porém, sob o impositivo da lei inexorável da divina justiça. Então, a lei divina faz com que as pessoas sempre se reencontrem. Como é que essa lei fala? Ela estabelece, esteja o verdugo jugulado à vítima. Por isso que quando a pessoa encarna e o outro está lá, do outro lado, e às vezes não acha ele, eles até reclamam, ele sumiu um tempo, mas agora eu encontrei. Demora um pouquinho, porque quando a pessoa começa a mostrar aquelas chagas que começam a aparecer, né, botar as unhas para fora na existência, aí eles pegam a sintonia, né, aquele espírito que está desencarnado com ódio, pega a sintonia e acha. E aí sim, e ele fala, estabelece que o verdugo está jugulado à vítima, porque estão sempre ligados. Enquanto essa história não se resolver, do perdão entre eles e se resolver entre os dois, vão estar sempre um identificando o outro, no caso que, lógico, se a pessoa sofreu um problema, perdoou tudo e o outro não quis perdoar, e aí a pessoa não faz, sabe, a pessoa já fez tudo que podia fazer, daí tudo bem, vai ter lá os seus entendimentos, porque você não tem culpa se o outro não quer te perdoar, né? No sentido de que você já fez tudo o que podia para isso. Então, ele coloca aqui, a lei divina, ela estabelece que o verdugo fique jugulado à vítima, pouco importando o tempo que os distancia. Então, isso pode ter acontecido há 500, 600, 700 anos atrás, como a gente já viu um monte de casos aqui, e o início foi lá, e até hoje o negócio ainda tá daquele ódio, aquele ranço, né? Então, mesmo que isso tenha tido início o comércio mental, às vezes, aos primeiros dias da concepção fetal, o espírito já identifica, né? E vai crescendo em comunhão implacável no dia a dia da caminhada carnal, quando não precede a própria concepção. Então, antes de encarnar, já estava lá, brigando no plano espiritual, aí a pessoa encarna, some, às vezes some da festa dele, mas aí daqui a pouco eles acham, e muitas vezes acontece de achar ainda criança. Não, a gente tem que não ter a ilusão de achar que não existe criança obsediada, que existe muito, vão ter livros específicos que Miranda vai contar isso aqui, lamentavelmente, é muito triste a gente saber dessas coisas, mas a criança já vem com aquele passado, né, milenar, né? Não é uma criancinha, é um espírito que já tem o seu passado ali, e aí vem, e aí eles já identificam e ficam em cima. E acontece algumas coisas com as crianças, sim. Lógico que isso não vai acontecer dela desencarnar porque o obsessor matou, que a gente sabe que isso não existe, mas acontecem coisas na vida que vão sendo influenciadas. E à medida que a criança vai crescendo, vai passando daquelas fases, né? De 7 anos e 14 anos, começa a já captar, já começa a ter, já justamente aquele espírito vai aparecendo, e isso também, cada vez mais, vai se fixa, formando mais aquela obsessão, vai se fechando, né? Aí os tipos de obsessão simples, de fascinação, de subjugação, conforme a classificação de Kardec, a obsessão é sempre de difícil extirpação, porquanto o obsidiado em si mesmo é o enfermo do espírito. Eu acho que a gente tem que dar uma paradinha aqui agora, porque está muito texto, eu falei que até eu ia olhar para ver o tempo, e a gente comenta essas coisas. Depois, se der tempo, a gente fala mais alguma coisa. Quem é que está com alguma dúvida? Ou se a pessoa está querendo dar sua experiência. Eu tenho uma dúvida. Diga. Hein, Su? Está me ouvindo? Estou. Quando fala ali, né, do álcool, do fumo, do sexo, das drogas, etc., onde existe, né, uma aproximação de espíritos, que
Aí tem relação com o passado isso? Ou é uma coisa à parte? Então vamos Eu lá. não sei muito bem. Então, Entendeu? As sintonias estão aí estou entendendo. juntinhas. Eu não sei se isso tem relação com o passado ou só pelo fato deles estarem vivenciando isso, né? Não. O que ele coloca aqui, e é o que acontece na grande maioria, tá fumando lá. Aí tem Uhum. gente em volta que gosta de fumar, e aí o que ele colocou aqui? Facilita a interferência de mentes desencarnadas também viciadas. E aí, a partir do momento, a própria droga, a maconha, os outros drogas, né? Cocaína, essas coisas. Você começa, você não está ali com o seu obsessor tipo, pode até estar, mas não é o caso do que ele está falando aqui. Você está ali, aí você começa aquele vício. E sempre tem espírito perto da gente, e muitos estão. Por exemplo, você vai para um bar, aquilo ali é 90% desencarnado e 10% de encarnado, porque esses bares que tem de tudo, né? Inclusive drogas rolando à vontade, tá cheio. Então estão ali, aquelas mentes viciadas. Você entra, começa a fazer, começa a fumar, começa a beber, fazer o que for, e aí você começa, como eles falam aqui, se ligam em intercâmbio obsessivo simples. Então começa no simples. O que é o simples? Você está fazendo isso, você vai para casa, ele vai contigo, né? Aí tu continua, aí chega em casa, continua fumando mais ou bebendo, né? Mais ainda, e você vai levar para casa. Aí ele já vem que, pô, opa, aqui tem, né? Não, Com Su, a bebida. pergunta não é. A pergunta é se isso teria ligação com o passado Não, desses não estou dois. falando. Parece que não, né? Ele está falando que não. Você Não. começa a atrair todo lugar que você for vai ter. Você vai atrair. Agora, e não é pode ser que um do passado seu seja alcoólatra, vamos dizer, o cara tá junto. Isso aí não, isso aí já estava. Agora, e o que ele coloca aqui nessas botou sexualidade, alcoolofilia, tudo, é quando você está trazendo. É porque ele não botou título Sim. e começou a falar das formas que você vem trazendo para você. Primeiro, que são interferências espirituais, que é até colocado quando a gente faz essas. Na evidência que tem lá no Francisco de Paula, eles veem essas interferências, que são a gente a gente passa pela rua, e aí vem vindo com a gente, aí, dependendo do que você está fazendo, eles vêm junto. Então, são todos que vêm numa obsessão simples, não é bem obsessão, são interferências que depois Sim. podem virar obsessão. Tanto que ele coloca aqui, começa, tem que ir no álcool. Simples no começo e depois aberrante, é veículo de obsessores cruéis, porque ele começa e depois ele começa a ficar com vampirismo. Ele não quer mais soltar a pessoa. E aí faz ela beber. Entendi. Tem lá Ok, então é um outro tipo, você né? vai. Outro tipo de influência que não é exatamente uma obsessão que vem do passado. Não, porque a Ok, obsessão ela não obrigada. é só a pessoa que vem do passado. Ela é A aquilo. obsessão que vem do passado geralmente é uma vingança, é É uma alguma coisa vingança. que você tem que perdoar. Aí eu acho que é isso. É assim, Tá? ó. Alguma coisa, é isso que vem do passado. Agora, esses vícios, esses pensamentos, você, a princípio, a primeira coisa é você. Aí depois você atrai porque você está com aquela vibração. Tá naquela É sintonia. isso, Stu? Tá na sintonia. Você vai começar a atrair. Agora, quando é do passado já tem uma história, né? E aí, geralmente, é a Sim, história de sim, raiva isso ou está de bem uma. definido. Ou então a Isso pessoa está fica bem muito. definido, Su. Não, Está isso bem sim, isso a definido gente já para fala mim. século. Nós Eu estamos queria saber estudando se tem tinha 2 alguma anos. ligação. A gente fala sempre nisso. O que acontece é que a diferença aqui que ele quis botar são as coisas que atraem espíritos que vão te levar a uma obsessão, que ela começa numa interferência e vai virando obsessão simples, e à medida que você for continuando, ficar bebendo cada vez mais, e aí aí ele não sai mais da sua casa. E aí essa obsessão pode se tornar cruel, porque vai querer, você vai daqui a pouco estar sem fígado, né? Com cirrose, com tudo, porque ele não quer saber, ele quer beber. Ele quer fazer o seu. Vai no teu ouvido, Ok, quero beber, né? obrigada. No parágrafo que começa com glutoneria, maledicência e tal, deixa bem claro ali isso que estamos falando agora, que são mentes desatreladas que ficam vigiando para poder se ligar em alguém que esteja, nesse caso aí desse parágrafo, é a coisa mais moral, né? Não é exatamente de consumos, né? A não ser glutoneria, que embora eu não conheça essa palavra, eu acho que tem a ver com a pessoa comer demais, né? Mas os outros são todos de natureza moral, né? Então, é, existem, né, os que estão só procurando, né? Até porque devem ver nesse tipo
sentimento, né, que são sentimentos, né, devem ter prazer nisso, né, porque, né, a maledicência tem um certo prazer envolvido, né, e não em todos, né, mas em alguns tem uma ligação de prazer também, né, até que seja o prazer de um desencarnado de sentir aquilo de novo, né? Se conectar para viver aquela experiência de novo, né? E não tem nada a ver com o passado, né? Pode ser qualquer um que esteja procurando, né, essa sensação. O vício é muito ligado a isso. Eu lembro, eu fumei de 11 anos a 41 anos, tá? E aí, dentro desse período de 11 anos a 41 anos, eu parei umas 4 vezes, assim, com data para voltar, né? Eu tinha, assim, estava grávida, depois que parei, eu vou voltar. Eu fazia uma promessa que era sacrifício, parar de fumar, eu ia voltar. E aí, quando você volta, você vê como é que te agride. Mas a compulsão, e eu acho que a sensação de todo mundo perto de mim que ia sentir isso, era tão grande que se eu começasse a fumar hoje, por exemplo, até a hora que eu fosse dormir, eu já fumaria uma cartela de cigarro, porque eu fumava 2,5 cartelas de cigarro por dia, entendeu? A compulsão era tão grande que era assim. Então, você vai percebendo isso agora, que depois que você deixou de fumar, que você estuda a espiritualidade. Mas antes você não percebe. Você não percebe isso, né? O vício, porque, na verdade, não é possível que quando você volta a fumar, que você deixa que você volta a fumar, você vê como o cigarro te agride, porque no primeiro tarago você fica tonta, você fica meio, se enjoa, entendeu? Mas mesmo assim você insiste, não, isso é só o primeiro. E continua o segundo, o terceiro, e vai numa carteira inteira, por exemplo. Agora, se eu fosse dormir até meia-noite, eu fumaria uma carteira inteira, entendeu? Que horror. Aí eu fumava 2 carteiras. Você fuma tanto que você só percebe isso quando você para. Eu entrava no banho fumando. Imagina, entendeu? O vício que é, né? As influências. Deve ser isso. Mas vencer um vício desse é muito bom, né? Eu Por já fui amor. fumante, O mas não marido nesse pediu para nível, parar. tá? Hã? Por amor. O marido pediu para parar e falou assim: quero você até o final da minha vida. O cigarro você vai morrer. Aí E nunca mais. ele também, né, coitado, que tinha de ficar do Pois é, lado, né? Você ia exato. morrer e matar ele, né? Uhum. Nunca mais fumei. O vício é Mas isso muito aí. A bem. pessoa continua viciada depois que morre, né? Que o corpo morre. E a pessoa continua viciada. Ai, já pensou? Quer sentir E a aí é sensação, justamente como ela os falou. fumantes, os alcoólatras, eles continuam. Então, tanto que desequilibra eles, e eles ficam em locais que tem fumantes e tem alcoólatras. E aí eles continuam sentindo a mesma sensação, porque eles sentem, né? A É, gente fala, é bem difícil, né, essa coisa do vício físico, né? Mas eu acho, particularmente, esses vícios morais, porque eles podem ser muito escondidos, né? Ninguém vê, né? Quer dizer, as pessoas íntimas acabarão vendo, né? Porque a pessoa vai expressar. Mas, mesmo assim, eles podem ser muito bem escondidos, né? O vício físico não tem como a pessoa esconder, né? Ela vai ter, provavelmente, a ajuda de pessoas falando, né? Para de beber, para de fumar, né? Vai ter. Agora, o vício moral, muitas vezes ninguém fala, ninguém aponta, né? E às vezes pode ser fácil de esconder, né? E é dentro da gente, assim, né? Não tem nada que a gente esteja colocando para dentro da gente. Aquilo está ali, né? Tá fermentando, né? Então, eu acho que talvez esses vícios morais sejam muito mais portas abertas para a obsessão do que os vícios físicos, porque esses podem ser até Provavelmente. interrompidos por uma doença, por exemplo, que a Provavelmente pessoa vai, vai por exemplo, vai ficar internada no precisar. hospital. Vai fumar? Não vai. Vai beber? Não vai. Mas o vício moral não tem nada que impeça, né, assim, externamente, da pessoa exercer aquele vício, né? Então, eles são muito mais complexos.
complexo, É mas e engraçado, provavelmente muito mais difícil de se libertar deles, né? com certeza. Sim, porque precisa de Engraçado consciência também, né? que tu Precisa, vê, a pessoa tem que se conscientizar, olhar para si mesmo honestamente para enxergar aquilo e é bem mais complexo, ele muito mais falou alguns complexo. aqui, né? Que engraçado que ele botou a glutoneria, que é a pessoa glutão, né? Que come demais. Começou com a Aham. glutoneria e foi embora. Maledicência, ira, ciúme, tudo isso é moral. Porque a Pois glutoneria é, está muito ligada ao prazer. Ninguém come demais se não estiver em busca de prazer. também Ninguém viciado, né? É a engorda mesma coisa, tá se não viciado. for por excesso de prazer, Mas aqui os né? morais vêm logo em seguida, porque ele bota tudo, a avareza, o egoísmo, o orgulho, e são as nossas chagas morais, que realmente, essas aqui são, até, nem as próprias pessoas, se ela não fizer um processo de autoconhecimento, nem ela identifica, porque ela acha que ela é ótima, que eu sou muito boa, não é avareza, que eu economizo para o dia de amanhã, não é egoísmo, que eu estou guardando aqui para minha casa, tudo sempre tem uma desculpa, né? Então, assim, Exatamente. não é orgulho, mas é que eu tenho que valorizar meu trabalho, tudo tem sempre uma desculpa, mas aquilo É, ali sempre tem aquela. não vai, fica difícil. A própria pessoa não vai chegar alguém e dizer, ou tentar conscientizar, você come demais, você bebe demais, você está fumando demais, né? Entendeu? Ninguém vai exigir de alguém como da nossa colega, da Denise, né? Que por amor, né? Porque você deixar de ser egoísta por amor. É até uma coisa bem compatível, né? Eu acrescentaria, para isso que vocês todos estão falando, né, nessa parte mesmo do Miranda, que ele menciona ira, ciúme e tal, que a gente observa, né, tanto na gente quanto em outras pessoas, por exemplo, quando as pessoas brigam, que aí no caso a ira, aquilo um fogo que você joga gasolina, né? Se um daqueles que está brigando não interromper, aquilo vai para os extremos, né? Acaba acontecendo ou de a pessoa falar alguma coisa assim grave, né? Falar alguma coisa grave que possa abalar aquela relação, e tudo mais, ou até matar a pessoa, né? Porque quantas pessoas fazem isso, né? Infelizmente, a gente é uma realidade, né? Você vê dezenas de pessoas que, assim, briga de trânsito, uma briga por causa de uma vaga, uma briga por causa de fila, coisas assim absurdas de fúteis, né? E se briga por qualquer coisa, as pessoas estão com os ânimos preparados para atacar os outros, né? Hoje mesmo eu vi uma pessoa atravessando a rua, não deveria, ela não deveria, que estava um tumulto de carros e tal, mas ela aproveitou um momento, só que nesse momento o carro acelerou. Eu acredito até que o carro tenha acelerado por não tenha nem observado ou pegou de surpresa a presença dela ali, porque ali não era faixa de pedestre. Gente, mas a mulher xingou tanto a pessoa. Os dois começaram a se xingar, assim, gente, do nada. E você observa que as pessoas estão assim, sem. Vamos lá, a paciência que o Miranda falou, né? E ela serve para essas questões também, porque você tem que interromper, alguém tem que interromper esse ciclo, porque essas questões elas são muito sérias. Você briga, por exemplo, você brigar com o marido, né? A gente às vezes discute, mas se você deixar, você vai avançar, avançar, avançar. Se você se deixar levar, né? Não tiver esse cuidado, de saber, né, que a gente tem um esclarecimento, então a gente mais ainda tem que ter esse cuidado, né, numa hora dessas de discutir, não, vamos parar, porque a gente está ficando nervoso, então quando a gente estiver calmo, a gente volta a conversar numa boa, a gente coloca as coisas, enfim, gente, está faltando isso, né, paciência, amor ao próximo, e ter aquela vontade, né, de
realmente encerrar aquele ciclo, né? Nós todos, eu falo homens, mulheres, da vida moderna, nós hoje não temos mais paciência. A gente não recebe uma crítica bem, a gente não recebe um ataque bem. Não é para você ficar de santinho, não é isso. Mas a gente tem que ter o cuidado de saber que revidar pode ter consequências graves, pode até não acontecer nada, mas eu duvido que você, depois de uma briga horrorosa, duvido que você não se sinta mal. Né? Então, dessas coisas, só de ter essa sensação no nosso coração, né? Que muita gente tem gente que não está nem aí, mas tem muita gente que sente. Né? Então, isso já é um motivo para a gente refletir que aquilo não é legal, e é campo para obsessão. Eu não sei se obsessão especificamente, mas essas influenciações que a Citane falou, né? Mencionadas pelo Miranda, elas podem evoluir, né? Fica aquela coisa assim, tem gente que não para não vive a vida sem brigas, briga por tudo, discute por tudo. Aí você está dentro da sua casa, que é um ambiente, que é o seu santuário de paz, e está sempre aquele ambiente hostil de briga. Então, o que você vai atrair? Não vai atrair coisa boa, com certeza, porque você não está fazendo por onde, os outros também não estão fazendo por onde, como que você vai atrair? Não há ninguém que queira, nem as suas visitas querem ficar. Né? As pessoas encarnadas, né? Que dirá, né, os bons espíritos. Então, a gente tem que refletir sobre essas coisas, né? Que é bem complexo mesmo. Né? E nós estamos chegando no finalzinho, né? Todo mundo vai poder fazer mais texto hoje, então vamos continuar o texto semana que vem. Se alguém tiver alguma outra dúvida, quiser colocar para mim no privado, a gente faz aí também na próxima semana. E vamos logo, que agora tem que fazer a oração para fechar. Tem alguém que quer dar uma palavrinha rápida aí, para a gente terminar? Para não atrasar, porque a gente sabe que tem que acabar às 9, que aí roda lá o Zoom vai rodando, para depois eu botar tudo, acabar de converter, para depois colocar no YouTube. Então fica assim, gente. Foi ótimo aqui, nós estamos começando, né? Falei que hoje não ia ter muita história. A história mesmo vai começar só na outra, porque agora nós vamos continuar com essa base. Ele vai dar essa base de 53 anos atrás, ele explicando sobre a obsessão, trazendo os ensinos de Kardec, né? Porque ele ainda bem também, ele, além de tudo, ele estudou mais ainda quando ele chegou lá do outro lado, e aí nós vamos vamos botar assim, padronizar todo o conhecimento para depois começar as histórias, que as histórias vão vindo com essa família, tal da família Soares, que na época ainda estava até reencarnado, e agora já deve estar todo mundo lá do outro lado, se Deus quiser, em paz, né? Então, vamos lá, Carlinha, você fica com a oração final para poder terminar aí. Vamos agradecer, foi um prazer muito grande ter os nossos amigos aqui conosco, muita gente nova, que vocês possam participar aqui ao vivo, ou se não puder, vai acompanhando a gente lá depois no YouTube, que o estudo é o mesmo. Só que tiver dúvida, é só mandar para a gente, que a gente vai tentando aqui. Um vai perguntando, o outro vai respondendo. Certo? Beijo, gente. Vai, Carla, fala aí. Então, gente, vamos agradecer a Deus por essa noite de estudo, de esclarecimento, e que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, que vem trazendo tantos livros esclarecedores para a nossa encarnação, para que a gente possa evoluir, né? Que nós que tenhamos capacidade de absorver, de colocar em prática todas essas instruções trazidas da espiritualidade superior. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Foi um prazer. Beijo para todos. Boa noite. Boa noite. Deus. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa Bom noite. rever todo mundo aí. Muito Prazer, bom. Ricardo, todos os outros também. Seja